Agora são 11h03, com 26 segundos. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento em nome da mais gabaritada equipe de rádio jornalismo do estado do Paraná. A partir desse momento, abrem-se as cortinas, começa mais um contraponto da cultura Voz do Povo. Segunda-feira, na semana, dia 22 de agosto, o ano 2016. Hoje é o dia de Nossa Senhora Rainha para os cristãos católicos. Nossa Senhora Rainha é a Santíssima Virgem em sua santidade e virtude. Rainha dos meios que levam a Jesus Cristo e reconhecida pela terra e pelo céu como sendo a mais perfeita e mais avantajada em toda a santidade e semelhança de Deus. Participando da realeza de Cristo, Maria é modelo e sinal de esperança para todos os cristãos que desde já se revestem da glória de Cristo através do sacramento do batismo. Eu repito, os cristãos católicos em seu calendário comemoram o dia de Nossa Senhora da Rainha. Falando dessa efeméride, Enes, bom dia, é o seguinte, hoje pela manhã, um cidadão mais uma vez, pela segunda vez, ele foi preso pela polícia, está preso nesse momento, porque numa das igrejas aqui de Foz do Iguaçu, ele foi lá e destruiu a imagem de São Francisco, de Nossa Senhora. Bom, o Eli... para mim, desculpa o termo, ele é chupeta da cabeça. Mas eu vi um pouquinho da entrevista que ele dava para o Eli, ele estava discutindo fundamentos bíblicos. Não, porque os ícones não devem ser adorados e tal, e se Cristo e não sei o que, não sei o que. Aquelas coisas que é totalmente desnecessária nesse momento, né? Mas, enfim, eu tenho comigo que o Eli vai trazer essa entrevista completa, vamos ouvir o padre, não é a primeira vez que isso ocorre, mas uma situação ruim, né? A gente assiste, né, Moacir, essas brigas aí, né, atos até de terrorismo, por interpretações fanáticas, né, de fundamentalismos, que segundo até aqueles que compreendem o aspecto teológico de uma religião, diz, não tem nada a ver, não é isso que ensina, mas ficam ali. E se o Brasil tem uma coisa, várias coisas tem em favor do Brasil, entre tantas mazelas, mas uma das boas coisas que tem é o sincretismo que o brasileiro traz. Por quê? Porque ele é um caldo de miles culturas. Entendeu? Então tem a entidade do negro dentro dele, tem o santo da Igreja Católica, tem os deuses indígenas com ele, tem esse caldo de cultura todo, né? Pois é, mas que nunca teve briga. No seio das religiões, na formação das dezenas de religiões que nós temos, de variantes, não tem nenhum histórico, não é? Não tem nenhum dogma que diz que a pessoa tem que fazer esse tipo de coisa. Isso é foro íntimo de uma pessoa totalmente desequilibrada. Pessoas que querem, digamos assim, através de um ato extremamente nocivo à religião, seja de quem for, praticar um ato desse, digamos assim, para estar nas manchetes, para aparecer, para se destacar, ou para consertar alguma coisa íntima que ele tem. Mas é totalmente desequilibrado uma pessoa dessa. Eu acho que ele não interpreta nenhuma vocação religiosa fazendo isso, de forma nenhuma. Lá fora, Nelson, a coisa é diferente. Lá nos extremos, Turquia, Síria, Iraque, Irã, aquela coisa lá é outro negócio. Aquilo são fatos exatamente que são gerados dentro de um histórico que, se você fizer bem, tem mais de 6.000 anos, né? E passa de geração em geração, de século para século. A raiva continua. A raiva. Ontem uma criança, né? Coisa Uma criança de 12 anos. Você sabe o que é uma criança de 12 anos? O problema não é a criança, é quem preparou essa criança para detonar essa bomba. Para aceitar isso. Ele sabendo que vai detonar uma criança de 12 anos. E ele faz isso com prazer.
E 6.000 anos de choro, de tristeza, disso e daquilo, mas o jeito é esse, né? Mas é a perpetuação disso, né? Bom dia a todos da mesa. Quem viu ontem o encerramento das Olimpíadas, viu que em dado momento acabou o protocolo, estava todo mundo no gramado do Maracanã, sambando russo, argentino, porque o Brasil é isso, essa questão da mistura, desde sempre. Nunca teve na história do Brasil essa questão da ideologia, do negro, do branco, da mulher, do homem. Foi implantado isso daí pouco a pouco. E nessa questão, principalmente da religião, todo mundo tem um pé na Umbanda. O caboclo é católico, mas fala São Jorge, que é um santo que muito cultuado na Umbanda. O cara é de uma religião X ou Y, mas fala, olha, o espírito, não sei quem, já envolve o espiritismo. Então eu acho que no Brasil não tem espaço para isso. Quando começou as Olimpíadas mesmo, o pessoal ficou com medo do Estado Islâmico e não sei mais o que vai explodir. Eu falei, mas não é a natureza nossa. Sabe, o brasileiro recebe todo mundo bem, né? E essa recepção do brasileiro também vai para a religião, também vai para as outras etnias. Veja por Foz do Iguaçu. Então é isso que o professor Enes falou, quer dizer, você prepara uma mente, né, alguém doente que prepara outras mentes para serem doentes tais quais, como aquele garotinho de 5 anos que passou essa semana passada agora na televisão, que foi lá, explodiu, sobreviveu. Mas, infelizmente, a imagem é forte, mas ele daqui 5, 10 anos vai estar fazendo a mesma coisa. Ele não é uma vítima apenas de um sistema que está corrompido. Ele também, com o passar dos dias, ele vai fazer a mesma coisa. Quer dizer, uma perpetuação dessa pregação. Ele é regado com a mesma água ódio, que regou. O mesmo ódio. Não, eu fico pensando até chegar a um ponto de ser um piloto de Boeing, né? Porque para ser um piloto de Boeing não pode ser um qualquer né? Tem que ser uma pessoa adequadamente preparada para aquilo. Tem que ser um cara, um engenheiro no mínimo, para fazer um extremo daquele, de detonar um avião cheio de pessoas, né, numa torre cheia de pessoas. Quer dizer, a cabeça desse cara foi preparada desde lá quando começou a andar. 11h10, hoje também é dia do excepcional, dia do supervisor educacional e é o Dia Mundial do Folclore. Agora, 11h10:33, aqui no computador diz que é 11h10:53, então eu vou ficar com o computador aqui que tem do satélite, ele pega o horário, Júlio, não? Acho que bom dia. Esse horário do computador é o mais correto. É o mais confiável? Esse do relógio está um pouco atrasado e o desse computador está um pouco adiantado. Eu já reparei que os segundos desse aqui passam um pouco mais rápido nesse computador. Esse aí é o mais correto. Esse do computador. Tá, mas se você tem 3 diferentes, por que esse é o correto? Qual é a teu... Esse aí tem atualiza pela internet, atualização automática. Exatamente. Ah, agora que entendi. É manual. Bom dia, Júlio. Como é que está o tempo? Bom dia. Eu quero saber o seguinte, quem estava falando era o Moacir. Você vai devolver o tempo para ele? O Moacir não, o negócio é o seguinte, espera aí. É que o Moacir, leia como é que está o tempo e o Moacir vai dizer se está certo ou se está errado. Olha só, previsão de que não terá mais chuva aí, pelo menos essa semana em Foz do Iguaçu, mas com frio, pelo menos nesse começo de semana. Hoje a mínima pela manhã foi de 5 graus, amanhã também deverá ser, e a partir de quarta e quinta-feira começa a subir um pouco a temperatura aqui em Foz do Iguaçu, mas sem chuva. Por exemplo, na sexta, a mínima de 16 graus e a máxima de 29. Ah, já começa a esquentar, né? Exatamente. 3 da tarde já está. 11h12, Moacir, procede? Procede, e para tristeza de alguns e alegria de outros, né? Eu acho que é a última, como se diz no sul, a friaca, né? Que nós vamos ter agora a partir de setembro, já começa a primavera. Quem gosta de praia, quem gosta de piscina, ficar de biquíni, fazer fotos sensuais nos Facebooks da vida, já vai ter o calorzinho, né? Quem não gosta disso, no caso esse locutor que vos fala, não já vai ficando triste, já vai ficando saudosista, né? Pera. Tem gente... Não, tem os que verdadeiramente não gostam. Esse dá 0,7% da população. No qual me incluo. Não. Aí tem aqueles que dizem assim, eu não posso aparecer do jeito que estou. Aí já dá um percentual... Um pouco maior. Parece que é 22,5%, no qual eu me incluo. 22. Entendeu? E aí tem aqueles que gostam, né? E aí vão lá e aproveitam a piscina, a praia para aparecer, não é verdade? 11h13. Mas baseado em que essa previsão, Moacir? É tudo no ovo, Dudu. O ovo está sempre atualizadíssimo, né?
Um ovo que eu tenho já há mais de 32 anos, passou de geração para geração esse ovo, então de acordo com a cor do ovo, você tem a previsão do tempo. E hoje o ovo acordou branquinho. E vale isso também para o Paraguai e para a Argentina? Toda a região do Mercosul, Uruguai e Chile junto também, ali pela cordilheira. Como é que ele pia em Guarani? Da Puru, Iapora. 11h13. Ô, Caleb, bobagem à parte, Caleb, qual é teu destaque? Bom dia, doutor Nelson, bom dia também aos ouvintes da Rádio Cultura. Olha, desde que o seu Assis entrou em contato aqui com a Rádio Cultura e pediu a informação sobre a Defensoria Pública da União que estaria em greve, nós estamos entrando em contato com a Defensoria Pública da União de Foz do Iguaçu. Foram passando, ficou a semana toda eles dizendo que falaria no outro dia, aí na quinta-feira fui informado que eles não poderiam falar porque a greve é nacional e, portanto, eles enviariam uma nota, e é a nota que eu estou aqui agora, enviaram então na sexta-feira via e-mail uma nota explicando a situação da greve. Segundo eles, foi discutido com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o reajuste salarial da categoria. E entraram em acordo e foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais. Porém, quando foi encaminhado para o Senado, e aí seria aprovado pelo Senado, o Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão resolveu voltar atrás e não apoiar mais esse reajuste salarial. E surgiu uma informação de que esse reajuste faria um efeito em cascata para os estados e muitos servidores teriam que ter o salário também reajustado, e por isso esse apoio ao aumento salarial foi tirado do Ministério. O Ministério do Planejamento acabou voltando atrás e não foi aprovado no Senado. Portanto, eles estão em mobilização, todo mundo parado, trabalhando apenas em serviços de urgência e emergência. 11h14 com 55 segundos, 11h15. A temperatura é de 15,1 em Foz do Iguaçu, que foi de 5 graus. Eu cheguei hoje aqui na rádio 4h30 da manhã, estava por volta de 7,6, Júlio. 7,6. Chegou a fazer 5 em Foz? Será um pouco antes. Baixio ali, em algum lugar, assim, né? Exatamente. De menos aglomerado, ali para a banda do Parque Nacional, quem sabe, né? A Destro atua no mercado alimentício e construção há 50 anos, distribuindo confiança a seus clientes no segmento de construção. Visite a empresa e confira o novo showroom com ótimas ofertas. O piso Viva, 43 por 43, 9,90, argamassa 7,90, porcelanato polido 60 por 60, 42,90. É na Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, na Vila Portes. O telefone é 2102-2500. Destro Macro Atacado, distribuindo confiança. Enes, eu não sei se era uma segunda-feira, mas era 22 de agosto, a Cruz Vermelha, em 1864, no dia 28 de agosto, 1864, a Cruz Vermelha Internacional foi criada pela Convenção de Genebra de 1864 sobre o tratamento de feridos e doentes em guerras, e a Cruz Vermelha que se debruça né? Infelizmente vai todo médicos da Cruz Vermelha e tal para um cenário que, como diz o Enes Mendes da Rocha, coloca uma criança de 12 anos de idade amarrada em bombas para destruir quem? Para destruir gente da mesma pátria, para destruir gente do mesmo credo, né? Enfim, para destruir crianças igual a ele, né? E crianças igual a ele, né? 11h16. Enes, o teu destaque? Olha, essa semana é uma semana muito decisiva para o Senado Federal, né? Praticamente é o passo final para o impedimento da presidente afastada Dilma Rousseff. Dia 25, os senhores senadores ouvem as testemunhas, os depoimentos de acusação, né? No dia 29, houve a defesa pessoal da presidente Dilma Rousseff. Dia 29. Ela terá 30 minutos para fazer essa defesa. E até o dia 30, provavelmente, o plenário do Senado vota o afastamento ou então a permanência, o retorno dela à presidência da República. Digamos, os favoráveis ao afastamento de Dilma Rousseff atestam que provavelmente a votação será entre 59 a 62. 11h17. Deixa eu fazer uma pequena enquete. Eu já fiz, mas é que os fatos são muito dinâmicos.
Enes, você acredita nesse prognóstico que você acabou de relatar pela cassação da presidente ou alguma coisa pode mudar em favor da presidente Dilma? Olha, esse resultado, ou essa estimativa, está cantado em verso e em prosa quase que todo dia, né? As enquetes que os grandes jornais fazem, digamos, semanalmente no Senado Federal, exatamente apontam um número que pode chegar a isso. Portanto, é muito difícil uma mudança que permita o retorno da presidente Dilma Rousseff. Há quem diga que até o próprio PT, se o voto fosse secreto, votaria. 11h19, Moacir. Muda ou não muda? Não vejo mudança, até como disse o Enes, eu acho que até o próprio PT já meio que abandonou a presidente Dilma, né? Jogou a toalha. Você não vê mais por parte dos líderes do PT, pelo menos, uma tentativa de defesa, de argumentação. Você vê mais uma tentativa de desvincular a Dilma do PT e tentar agora, nas próximas eleições, já lançando o nome do Lula ou de qualquer outra liderança. Eu vejo foco muito maior no Haddad hoje, estão tentando salvar o Haddad como pessoa política do que propriamente a presidente Dilma. 11h19, Caleb. Não volta mais. Eu acho que o Senado já tomou a decisão. A Dilma vai sair. Sairá e para você, Júlio? Eu acho que a expectativa, até dentro do PT, é de que o quadro é irreversível. Acho que ela sai e fica afastada. E tanto assim que ela já está retirando os pertences lá de Brasília e levando para Porto Alegre, né? Faz um tempo já isso. Inclusive a faixa, né? A não ser que a faixa deu uma sumidinha. O que? Sumiu a faixa? Mas já acharam de novo. Mas encontraram. Acho que nunca sumiu um broche também. Como é que é? Mas a faixa voltou limpa, porque ela era cravejada com diamantes. Mas né? já apareceu o broche. Mas não é um broche, né? Tem diamantes no entorno de toda a faixa, hein? Eu não acredito muito nessa versão. A Veja foi o primeiro meio de comunicação a dar isso, os outros foram atrás, aí depois encontrou-se tudo isso. Na verdade, eu acho que nunca foi perdido. Seria exagero demais, né? Seria muito exagero. 11h20, mas como num armário? É assim, doutor. Primeiramente, a faixa da presidência da República é um símbolo. Sim, primeiramente deram falta da faixa. Aí encontraram a faixa primeiro. E depois, em um armário, ela deveria estar em outro local. Foi encontrado o broche. Aí juntou-se as peças e... Mas como que sai procurando a faixa? Não, mas daí eu pergunto o seguinte, tem um local determinado para como é que o repórter da Folha de São Paulo fica sabendo que a faixa... Da Veja, que a faixa sumiu. Eli, é isso que eu queria saber. Você já volta, eu quero ouvir o Eli, eu quero até tocar nesse assunto. Como é que a faixa presidencial... mas a questão que eu queria saber é essa, quem que deu falta, já que está no Palácio da Alvorada, né? Eli Silva, bom dia, Eli. Bom dia, doutor Nelson, ouvintes do Contraponto. Estou aqui ao lado do Frei Silvio. Frei, que transtorno essa, né? Mais uma vez quebraram as imagens desta feita de São Francisco de Assis e também de Nossa Senhora Aparecida, é isso? Bom dia. Bom dia, Eli. Com certeza, foi mais uma vez esse episódio que aconteceu ali na paróquia São Francisco de Assis, onde esse rapaz veio pela segunda vez quebrar a imagem de São Francisco e Nossa Senhora Aparecida. Bom, o senhor chegou a conversar com ele. O que ele chegou a dizer para o senhor, Frei? Bom, segundo ele fala... Deixa só se eles falarem com o senhor. Senão o senhor fica com delay aqui, o senhor fala atrasado. Pode falar normal, vai lá. Pois é, mas segundo o rapaz, ele conta que é em nome de Deus que ele vem realizando isso, né? É Jesus que manda ele fazer isso, que ele veio com essa missão de quebrar a imagem, que Deus não gosta dessas coisas, que não é para a gente ficar adorando a imagem. Então, por isso ele veio com essa ideia, esse pensamento de que ele está ali para cumprir essa missão de quebrar essas imagens, né? Frei, é problema psicológico ou isso é fanatismo? Olha, psicológico pode ser, viu? Porque a gente vê que ele não é normal, né? É 021, né? Mas eu vejo também que é um pouquinho de fanatismo, né? Bastante fanatismo, né? Porque simplesmente o cara sai na rua e vou começar a quebrar qualquer imagem por aí, tal. E o respeito religioso, né? A ideologia religiosa de cada um tem que respeitar, né? Não é porque eu não sou dessa religião ou dessa igreja que agora as outras não prestam, que as outras não sei o quê, que eu vou quebrar e que eu vou destruir o patrimônio, as imagens dessa igreja ou aquela, né? Então eu vejo realmente que é um pouquinho de fanatismo religioso, né? Alguma pergunta para o Frei Silvio, doutor Nelson? Não, apenas agradecer
pela gentileza, pela atenção com a Rádio Cultura e, assim como ele, lamentar que isso ocorra, né? O Brasil é tão amável, tão respeitoso. Já tivemos, infelizmente, um outro líder religioso fazendo uma outra escaramuça e a própria sociedade brasileira, felizmente, repudiou totalmente. Mas tem aqueles que nascem com algum parafuso a mais ou algum parafuso a menos, né, Frei? Então, aí fazer o que acontece? Mas era essa a observação, Eli. Muito bem, então. É isso que a gente percebeu, né, que realmente o cara não passa de um louco, não sei, mas que alguém que tem um problema sério que precisa ser tratado. Obrigado, Frei. Obrigado pela sua cooperação aqui com a Rádio Cultura. Muito obrigado. Doutor Nelson, nesse momento está sendo lavrado aqui o flagrante. Só para você ter uma ideia, o negócio aconteceu pela manhã e até agora está aqui o transtorno que causou para a igreja. Mais ou menos uns 6 a 7 mil reais de prejuízo em dinheiro. Mas tem também aquela questão dos fiéis que estavam olhando agora, a imagem agora na igreja. Fica uma coisa chata, né? Uma coisa... não tem nexo, diga. Eu sei que é uma coisa complexa e que não é com bobagem que a gente conserta, mas engraçado, né? Sempre tem as divindades que mandam destruir. Não tem divindade que manda pegar enxada, trabalhar, criar vergonha na cara. Isso não tem, né? Até hoje eu não vi. Fala assim, você pega uma enxadinha, vai lá na frente da igreja, limpa lá o terreno do lado, ajuda. Isso eu não vi, até hoje eu não vi. Não vi. Sempre quando o cara mata, o cara faz alguma coisa, não, eu ouvi vozes que mandou fazer isso aí. As vozes sempre mandam fazer coisa errada, coisa certa, eu nunca vi voz mandar fazer. Agora, pela madrasta do destino, ele fez com uma enxada, né? Quebrou com uma enxada. Uma picareta. Picareta? Uma picareta aquela de você cavar na terra para poder fazer valeta, aquelas picaretas grandes que inclusive... Eu sei, nos antigamente é o enxadão. Exatamente. Aqui no oeste e no sudoeste, popularmente, deixa eu ver, mostra para mim, Júlio. Saiu do ar aqui. Bom, pelo sim, pelo não, tá, vamos dar por encerrado, senão a gente começa a entrar em maiores discussões. O 3026-8020 e o... 9827-8200. Tá, é o WhatsApp da Rádio Cultura. O negócio é o seguinte, nós estamos com o Cultura e Fronteira, das 5 da manhã até as 7 e até que vem, a partir do dia 26, os horários eleitorais. Tá? E esse ano reduzidíssimo, viu? Para candidatos a prefeito, nada mais do que 20 minutos por dia, 10 pela manhã, 10 pela tarde. Ou seja, você soma tudo, dá 1 hora e tanto de programação sobre as eleições, somado todas as candidaturas de vereadores e tal. Acho um tempo razoável se for muito bem aproveitado, mas penso que poderia ser mais alargado as oportunidades. E o que nós estamos fazendo, Enes? A Cida está terminando de redigir, nós vamos enviar, até porque já conversamos, já é de conhecimento de representantes das candidaturas a prefeitos aqui de Foz do Iguaçu, nós vamos enviar um convite. Nós vamos fazer assim, uma rodada de uma semana, porque são 5 candidaturas. Dá para fazer no contraponto da cultura, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então você entrevista os 5 candidatos a prefeito. Pula uma semana, entrevista os 5 candidatos a vice-prefeito, porque nós não temos mulheres nem na majoritária? Nem para prefeito, nem para vice. Né? Então, só candidaturas masculinas. Uma vice do perdão, desculpa. Do doutor Sérgio tem uma candidata a vice. Aí é o seguinte, então, uma candidata a vice, os demais candidatos a vice... Só fazendo uma correção, a vice do doutor Túlio Bandeira, ao vice do doutor Sérgio Barros é um homem, é o seu Carlos... Isso. Bom, eu quis consertar, errei mais ainda, peço mais desculpa ainda, né? Bom, pelo sim, pelo não, nós vamos fazer com que a candidatura a prefeito e as candidaturas a vice sejam entrevistadas numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta e numa sexta. Então, a semana que nós programamos, né, Cida, que nós estamos programando, é a primeira semana, é a rodada de entrevista com os prefeitos, candidatos a prefeitos, né? Cada um na sua coligação, e basicamente
o que a gente já pode ir dizendo? Nós não vamos ter aquelas regras de debates que você diz, não, é 1 minuto para cada um, meio minuto e tal. Aí eu imagino que o candidato propiciando a nós um poder de síntese dele, da parte dele, de responder, né, nós vamos cada vez avançando em outros assuntos. Quanto mais ele se demorar, de repente ele perde a oportunidade de conversar sobre outros assuntos. Nós vamos perguntar basicamente sobre educação, nós vamos perguntar sobre como o orçamento do município, com a saúde, a segurança, enfim, desenvolvimento, né? Como é que faz trabalho, como é que cria postos de trabalho, o que a prefeitura pode fazer. A prefeitura, nesse momento, infelizmente, o retrato é o pior possível, a administração está aí agora com a dona Ivone tentando salvar o pouco que resta. Bom, pelo sim, pelo não, está aqui estipulado que nós vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Bom, e aí nós vamos fazer agora na quinta-feira, possivelmente na quinta-feira, o sorteio da ordem de quem vai ser entrevistado primeiro, de quem será entrevistado primeiro, e assim. E, para tanto, né, os que representam as candidaturas, pelo menos uma pessoa, aqui na Rádio Cultura, vamos fazer o sorteio na ordem de quem vai conversar. Só fazendo então, botando os pingos. Registra todas. O candidato Sérgio Barros, né? O vice é o Carlos Osório. Paulo McDonald, o vice é o Camilo Horato. O Túlio Bandeira, a vice-candidata é a Andresa Dolato Inácio. O do Chico Brasileiro é o Gessani, o vice. E a candidatura do Felipe Mansur, Roberto Appelbaum, de vice. Tá, então esses candidatos serão entrevistados pela Rádio Cultura. Em 2 oportunidades, se assim desejar, tá? Agora, a Rádio Cultura, se quiser alguém, eu não quero ir lá na Rádio Cultura para dar entrevista, não tem problema, não vem. A oportunidade, como manda a legislação, foi ofertada e nós faremos isso para todas as candidaturas, porque eu acho que a Rádio Cultura contribui com o processo de discussão, né, permitindo aos candidatos apresentar seus programas, fazer suas observações, enfim, ser mais conhecidos do público. É bom ou é ruim, Moacir? Eu acho que é uma oportunidade das pessoas agora começarem a entender o que está acontecendo politicamente falando, porque a eleição até agora foi ofuscada pela Olimpíada. Ainda há uma nuvem com relação à candidatura do prefeito Paulo McDonald. Muitas pessoas comentam na cidade que pode, que não pode, que foi homologado, não foi. Peraí, né? Tem uma informação atualizada que o primeiro pedido de impugnação da candidatura de Paulo McDonald foi indeferido. Tá? Ou seja, negado. Foi negado. Então, Paulo, para o juiz eleitoral, naqueles fundamentos, naquele pedido de que ele estava inelegível, porque tem recomendação do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que ele não deve ser candidato, porque teria condenação no Tribunal de Justiça, que o tornaria a ficha suja, para Dr. Frazon, é isso, né, Cida? Dr. Marcos disse, não, eu não estou convencido de que Paulo não deva disputar as eleições, tá? E aí é possível que na sequência, porque há um cenário que com tenha alguém Paulo, que recorra dessa decisão. Ex-prefeito Paulo, né? Há um cenário com o prefeito Paulo e há um cenário sem o ex-prefeito Paulo. Então, todas essas questões aí, vai ter uma oportunidade, a Rádio Cultura está abrindo isso, para que as pessoas possam participar, possam entender a proposta de cada um e, principalmente, né, quais são os rumos para Foz do Iguaçu. Porque hoje a cidade notoriamente está sem dinheiro para as obras e o dinheiro não vai surgir em 1º de janeiro. Vai ter que ter uma planificação a partir de 1º de janeiro, da onde vai vir o dinheiro para pagar as contas que estão em atraso. Tem informações de outros setores da prefeitura que vão estar em greve. Então vai ser bem importante essa questão da conversa. 11h32, ontem eu vi que foi um foguetório bem grande, alguma candidatura que eu não sei, juro, não sei. Mas se for por apito de carro, tá forte. Não, era a candidatura de São Cristóvão. Exatamente. Carreata de São motorista? Mas São Cristóvão motorista, carreatas em agosto. Sim, teve a bênção dos carros. Inclusive, aqui a dona Vera já manda no WhatsApp, ela é do Parque Presidente, manda um abraço para a Marcinha e todos os voluntários que ajudaram na festa de São Cristóvão, que foi um sucesso. Então, candidato a conduzir os nossos motoristas pelas estradas do Brasil pelo bom caminho. Pelo bom caminho. 11h32. Eles taborocochou o processo, como disse o Moacir, ou não? Não, voltando ao tema aí, essa mini reforma, se a gente olhar bem no fundo,
ela beneficia os candidatos que já estão no trecho, Sim. já tem mandato. Tanto isso é válido para prefeito e isso é válido também para os vereadores. Pra você ter uma ideia, o tempo para os prefeitos antes, né, era de 30 minutos, caiu para 20 minutos, né, em 2 blocos ainda, né? Então, o estreante na política, né, o novato, ele vai ter dificuldade, sim, porque o tempo é muito curto para ele dizer quem é quem ele é, para ele apresentar alguma coisa da vida dele, né? O papel disso tudo vai ser do interesse do próprio eleitor em procurar saber quem é ele, né? É uma dificuldade muito grande para o estreante, sim. Ô Enes, essa questão, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu acho que nós eleitores, nossa população, deixa eu pegar lá do país São Paulo, que aqui a gente tem as restrições, se a gente for pontuar, for não sei o que e tal. São Paulo, não, nós temos, qual é o discurso que faz? O próprio político diz. Ah, nós temos que mudar, nós temos que não sei o que, nós temos que não sei o que. Vamos pegar São Paulo. Candidatos por São Paulo, Marta Suplicy, que foi prefeita. Luísa Erundina, foi prefeita no tempo da Tricolina Boa. Aliás, a primeira prefeita eleita pelo PT, não é? A primeira. Essa surpreendeu na época, era a proposta nova e deu um culepe no seu Maluf. Na verdade, já tinha prefeita, o PT tinha uma prefeitura em Fortaleza, mulher também, antes da Erundina. A Erundina foi a primeira num nível muito grande. E ela deu um show de bola na época, estava o Maluf despontando, era tido como o homem que ia ganhar a eleição, não lembro se era o Covas que estava em segundo, mas o fato é que a Luísa Erundina ganhou a eleição. Bom, como disse, lá no tempo da Tricolina Boa e do Rio Grande era a Luísa Erundina. Haddad, candidato a prefeito, né? Haddad é o atual prefeito de São Paulo. Celso Russomano, candidato a prefeito, era o candidato da eleição passada, entendeu? Que pelos mesmos motivos está querendo ser prefeito. Quem mais que aparece no cenário? João Dória. O que talvez este pode ser para o público, para o paulistano, uma candidatura nova, pessoal, é do João Dória. O único. É um homem de televisão, que faz um programa voltado para a indústria, para o comércio, enfim, e seria a única candidatura. Não sei se vinga, se não vinga. Se você for em Porto Alegre, a coisa está mais ou menos como eu já te conheço e de longe, né? Curitiba, vamos pegar Curitiba. As candidaturas maiores, nesse momento, Gustavo Fruit, atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que já foi prefeito, que já tentou outras tantas vezes voltar ao cargo, e agora a filha do ministro Ricardo Barros, candidata Maria Vitória. A Maria Vitória, candidata. Deputado. Né? E aí, o Neile Prevon. Aí a nossa vice-governadora, não pode assumir o governo do estado nesse momento, porque daí atrapalha a candidatura da filha, entendeu? Atrapalha no sentido jurídico, entendeu? Ela não pode ter candidata, sabe? Bom, mas pelo sim, pelo não, eu concordo contigo, eu não vejo grandes novidades. É claro que para o sujeito ser prefeito, é claro que para a pessoa ser prefeita, não dá para também você, seja a nossa querida Pranchita, salve, salve, seja São Paulo, que é um país, né? Sempre, claro, que você, aqueles que vão conquistar uma notoriedade maior, com cargo de vereador, disso, daquilo, é que é natural que apareça. Mas, como diz você, a tal da novidade mesmo, que a gente tanto prega, é muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Você imagina o seguinte, de que o grande veículo desta feita vai ser a internet. A internet é que vai ser, digamos aí, o salvo-conduto da campanha, porque tem digamos assim, uma diversidade, tempos bem maiores, não é? Porque o tempo aí não é medido pela justiça eleitoral. Já pensou você, nós temos aqui quantos candidatos a vereador? 272. Aliás, se o Dante e a Cida cumprirem com o que nós prometemos na semana passada, hoje é para nós estarmos lendo
vamos fazer assim, a cada dia nós damos o nome dos vereadores de cada uma das candidaturas. E nós chegamos no final da semana, anunciamos todos, né? Todos os 272 candidatos a vereadores. Completa, Enes. Não, de que a própria mídia, tanto rádio como TV, para fazer para o eleitor fazer uma avaliação de um candidato a vereador, ele vai ter uma dificuldade imensa, exatamente pela exiguidade do tempo. Então, cada ano que há esse tipo de reforma, mais atrapalha do que ajuda. Olha, Enes... Muito mais atrapalha do que ajuda. Eles tentam igualar, que todos têm as mesmas condições e tudo, só que, na verdade, acaba todo mundo sem poder fazer campanha. Mas aí entra o lado da questão que nós estávamos comentando aqui. Ninguém chega a lugar nenhum, só que você tem que fazer coligação. Como é que uma pessoa da novidade vai chegar a algum lugar se você não tem coligação para justamente ganhar força, ganhar tempo de rádio e televisão, ganhar notoriedade de votos? Então a questão começa ali embaixo, na questão de coligação, com quem vai se unir. E a internet tem o ponto positivo, mas o negativo, que você está se expondo num ambiente selvagem. Quem vai para a rede social, ele pode ser muito bem saudado, não pode ser ofendido. Então, isso no rádio e na TV você não tem. Você quer desligar o rádio no horário político, beleza. Agora, se você vai para um Facebook, para um Instagram, você está exposto ali a ser chamado de ladrão ou de herói, de salvação ou de desgraça. Só que a propaganda na internet, ela também tem outra barreira que o candidato tem que conseguir vencer, é que você não é obrigado a ver nada que você não queira. Exatamente, na internet, você vai bloquear. Eu só vejo o que eu quero na internet, só recebo a informação do tipo que eu quiser receber. Então é muito difícil um candidato que eu não conheço conseguir um contato comigo por rede social. Agora, a consequência de tudo isso, que essa judicialização, Ministério Público ditando regra, a Justiça Eleitoral ditando regra, é por quê? Porque tem uma lacuna muito grande na lei, muita coisa a sociedade reclama, e os nossos políticos não fizeram a reforma política que eu ouço desde que eu era criança pequenininha. Entendeu? Não fazem. Eles é uma pouca vergonha esse número de partidos que tem no Brasil. Isso é uma pouca vergonha. Entendeu? Nós disputarmos uma eleição em Foz do Iguaçu, 272 candidatos, um para cada 1.000 pessoas, né? Até que é um número razoável na média. Entendeu? E aí eles terão em torno de 20, 30 minutos por dia esses candidatos para divulgarem no rádio, que é o mais eficiente veículo de comunicação de massa. O mais eficiente veículo de comunicação de massa chama-se rádio. Você tem, como é que eu divulgo, como é que num espaço de 20 e tantos dias, 30 dias, você vai espaçado em spots de 30 segundos, você vai fazer a divulgação a ponto de convencer ou não um cidadão a votar ou não. O que vai acontecer? Eu não sabia que o Moacir era candidato. Se eu soubesse, não tinha prometido voto para o Caleb. Né? Se eu soubesse, eu fiquei sabendo depois da eleição que o Enes era o representante do nosso bairro aqui. Falar nisso, começa no dia 26, Dia 26. Sexta-feira próxima, né? E termina 29 de setembro, 3 dias antes do pleito. Agora a Tríplice Fronteira se tornou uma referência para a saúde de seus rins. A Meta Saúde Clínica do Rim foi construída especialmente para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças de rins. A Meta Saúde Clínica do Rim fica na rua Javaé 57, no Jardim Festugato, pertinho do zoológico e do hospital da Unimed, com estacionamento próprio. O telefone é 3572-8177 e o Dr. Jaime Bogger, o CRM 12718, é onde ele está cadastrado no Conselho Regional de Medicina, é o responsável pela clínica. A Clínica do Rim, é aquilo que eu disse, não precisa mais, felizmente, as pessoas, na ausência de uma clínica especializada, sair de Foz do Iguaçu para em outras paragens buscar solução para seu problema. Em 1906, no 22 de agosto, a empresa americana The Victor Talking Machine Company vendeu o primeiro toca-discos da história por $200. Os aparelhos ficaram conhecidos como Vitrola. Eu não sabia que você tinha comprado em 1906, Enes. Eu pensei que tinha sido 8. Pensei que era 1908 que tu tinha comprado. Tentando entender a data e a vitrola. Não, então é o seguinte, é que a empresa americana, The Victor, é o Victor Talking Machine Company. O que é o Talking aqui, Júlio?
Então quer falar, né? Máquina de falar. Máquina de falar. Aí, ó, tá vendo? Mas aí a vitrola, né? Antes dela Que chamaram de vitrola. que seria o mais avançado. Antes já tinha o gramofone, né? Sim. Essa aqui é a diferença. Lá A do vitrola já era Grampel, elétrica. daquele pessoal Essa já todo. era elétrica, com caixas elétricas. Não, eu tô falando, essa do Enes aqui. E o gramofone não era caixa elétrica, né? E $200 nessa época era uma 11,43. fortuna. Nós temos que ir para o intervalo comercial. O negócio é o seguinte: eu tinha falado R$400 em vale compras no supermercado de Foz do Iguaçu para quem ligar das 5 da manhã até as 7 na Rádio Cultura. No Cultura e Fronteira, que foi o dono do pedaço, o Moacir, eu achei bonito, foi embora, azar dele. Quem foi para Medianeira perdeu a cadeira, antigamente a gente não dizia isso? Foi viajar, perdeu o lugar. Foi para Pato Branco, perdeu o banco. Né? Não perguntei. Falar Pato Branco. Não perguntei. Então é o seguinte, daí tinha outros, galera. Fala uma outra. Quem foi para Medianeira perdeu a cadeira, quem foi para o ar perdeu o lugar, quem foi para Pato Branco perdeu o banco. Eu não conheci. Tá, então depois do intervalo comercial nós voltamos com o Contraponto da Cultura.